Que a gente tenha aqui uma noite de edificação, que sejamos edificados pela palavra de Deus. E para isso a gente vai fazer a leitura do texto sagrado. O livro de Gênesis, nós faremos a leitura do capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22 da palavra de Deus. Gênesis capítulo 28, nós leremos do versículo 10 ao versículo 22 da palavra do Senhor. E tendo feito a leitura, meus irmãos, nós pediremos a Deus que Ele fale ao nosso coração. Gênesis capítulo 28, os versículos 10 a 22, estão escritos, palavra de Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava-se Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar na jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e queira, em uma sincera e humilde petição, falar a Deus que você deseja ouvi-lo nessa noite. Pai, por graça, por teu favor, por misericórdia, em tua compaixão, fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Estando o Senhor perto, presente, fala, por favor, permita-nos, Deus Altíssimo, ouvir a Tua voz, contemplar, Deus, a Tua majestade, e a Ti, Senhor, render louvores, e diante de Ti, Senhor, assumirmos compromisso, ao dizermos o amém. Nós oramos ao Senhor, Deus do céu e da terra, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, aqui nós estamos diante de um contexto em que Jacó está fugindo da cidade de Berseba para a cidade de Harã. Por que Jacó está fugindo? Porque ele havia enganado seu pai.
usurpando o direito do seu irmão mais velho, pedindo no lugar do seu irmão a bênção que por direito era do seu irmão mais velho. Então ele engana o seu pai, Isaque, que já não enxergava mais, ele usurpa o lugar do seu irmão e por causa dessa ação, por causa dessa usurpação e deste engano, o seu irmão Esaú o odiou e planejou matá-lo. E tendo o seu irmão planejado matá-lo, a sua mãe, a fim de fazê-lo fugir dali, preparou um lugar na cidade de Harã, a cidade onde o seu irmão Labão morava. Então, ele estava em fuga dessa condição, dessa possibilidade de ser assassinado, para a cidade de Harã, fugindo por causa de uma atitude, sem dúvidas, para nós imoral, uma atitude que para nós, sem dúvidas, o que ele fez era muito mal. E por estar então este homem fugindo para a casa do seu tio Labão, é justamente neste contexto em que ele para no meio da viagem para dormir. E não sei se você reparou no texto, ele para no meio do caminho, a caminho da cidade de Harã, e ele pega uma pedra, e ele deita sobre essa pedra e dorme. O homem era bom de sono, hein? Que a gente deita na cama macia, com ar-condicionado, o edredomzinho, o travesseiro, e às vezes não dorme não, mas ele bateu e dormiu, isso fugindo do irmão dele. Tinha preocupação, tinha motivo para estar ansioso e preocupado, mas bateu e apagou. E ali, naquele sono, o Senhor Deus então se revela a este homem Jacó. É neste contexto em que Jacó está em fuga e agora dormindo que Deus vai se revelar a ele, como nós vimos aqui no versículo 12, em um sonho. E tendo Deus se revelado a ele, ele vai fazer um compromisso diante de Deus, como a gente vê a partir do versículo 18. Ele então vai erigir uma coluna ao Senhor, um lugar para chamar de casa de Deus, e este lugar onde ele vai chamar casa de Deus e derramar azeite, consagrando aquele lugar como um lugar onde ele havia se encontrado com Deus, ele vai se comprometer com Deus, fazer um voto com Deus. E a partir então desses versículos 18 a 22, a gente vê o homem Jacó se comprometendo com Deus. E eu queria observar esses versículos com você, lendo este texto, observando esse texto, extrair algumas aplicações para as nossas vidas, do compromisso que eu e você temos com Deus. Quando eu e você nos comprometemos em fazer algo para Deus, com Deus. E aí, depois da gente observar esses compromissos, perceber o pressuposto que existe, o que antecede este compromisso, os pressupostos que aparecem aqui nesse texto, pelo compromisso que este homem faz com o Senhor. Então a gente tem Jacó erigindo uma coluna, como a gente vê no texto, versículo 12, depois dele ter visto uma escada, ter estado perto do Senhor, a gente vai ver este homem erigindo uma coluna e consagrando aquele lugar como um lugar em que ele havia se encontrado com Deus. Ele faz um voto ao Senhor, dizendo que se Deus o guardar, que se Deus o abençoar, se Deus conceder pão, roupa que o vista, de maneira que ele tenha paz no ir e vir, que ele pudesse voltar então para sua casa, aquele Deus seria o seu Deus. E aquele lugar seria chamado casa de Deus, e ele então daria o dízimo de tudo que ele recebesse do Senhor. Essa é a segunda vez, a propósito, que a palavra dízimo aparece nas Escrituras, muito antes da lei. Um homem que se compromete com Deus voluntariamente, por ter Deus se revelado a ele. Pois bem, a gente encontra então Jacó fazendo este voto, este compromisso, de que se Deus estivesse com ele, de que se Deus o guardasse, o abençoasse com pão,
aquele seria o seu Deus. Meus irmãos, o que nós temos aqui é uma pública profissão de fé. Porque Jacó não conhecia o Deus de Abraão, de Isaque, até então. Conhecia, como naquelas palavras de Jó, quando nós fazemos a leitura do capítulo 42 do livro de Jó, Jó, que era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, ele conhecia Deus até então por ouvir falar. Mas nós vemos no capítulo 42 do livro de Jó, que depois de todas aquelas coisas que aconteceu a ele, Jó agora sabia quem era Deus, porque os olhos dele contemplavam Deus. Deus havia, portanto, se revelado a Jó. Aqui nós temos Jacó, dizendo que Deus seria o seu Deus. O que significa Jacó dizer, o Senhor será o meu Deus? O que Jacó está dizendo aqui é que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de seus pais, agora era o seu Deus. Isso precisa acontecer na vida de todo mundo, de todo homem. O homem precisa ter esse encontro com Deus, o Deus criador do céu e da terra, a fim de professar com os seus lábios que Ele é o seu Deus pessoal, de uma relação pessoal, de quem contempla a Deus, não por ouvir falar. O que Jacó tinha era certamente a história de Abraão, que Deus havia falado a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te abençoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem, de ti farei uma grande nação. Jacó certamente ouvia a respeito da história de Abraão, do Deus de Abraão, do Deus que se revelou a Abraão, da história que Abraão tinha com Deus. Certamente, Jacó conhecia a história do Deus de Isaque, seu pai, porque Isaque também havia tido experiências com Deus. A sua esposa, Rebeca, não podia ter filhos, e então Isaque ora ao Senhor, seu Deus, o Deus de Abraão, e Deus responde a sua oração, e fala a Isaque como o Deus de Abraão, que agora então se revelava a Isaque. Deus se revela a Abraão, se revela a Isaque, e o que Jacó tem até então é a história dos pais, é o que ele ouviu falar. Domingo a domingo você vem à igreja e você ouve o testemunho do pastor, do presbítero Adilson. Você ouve falar do Deus que o seu vizinho viu operar maravilhas. Você ouve falar que Deus fez algo maravilhoso na vida do seu parente. Mas você só ouviu falar disso até agora. Você ainda não viu Deus. Talvez você se encontre na mesma situação de Jacó. Conhece a Deus porque ouviu falar de Deus. Porque sabe a respeito dos feitos de Deus. Jacó sabia dos feitos do Senhor. Há aqui agora uma mudança no comportamento de Jacó, uma transformação na atitude de Jacó, uma mudança na vida, uma mudança na história, porque nós temos um homem que está indo para a casa do seu tio Labão, fugindo como consequência de uma atitude imoral, pervertida da sua parte. Agora nós temos um homem que no meio do caminho, no meio do trajeto da sua história, está consagrando a sua vida a Deus. Você podia imaginar um negócio desse? Sabe quando você é surpreendido no meio do caminho?
aquelas surpresas, sejam aquelas agradáveis ou sejam aquelas desagradáveis, quando falta combustível, quando fura o pneu, no meio do caminho, essas são as desagradáveis. Mas aquelas agradáveis, do tipo, você está indo a caminho e você recebe uma ligação e pessoas que estão lá te esperando dizem que está tudo pronto e que está tudo legal e que você pode ir tranquilo e você se sente bem por isso. Sabe, quando a gente é surpreendido no meio do caminho, o que está acontecendo com a vida do homem Jacó é que enquanto ele está a caminho, uma coisa que ele havia projetado, sem ter invocado o nome de Deus, sem ter clamado a Deus, sem ter pedido a bênção de Deus. Vocês viram Jacó fazer isso na nossa leitura? Não. Ele caminha rumo à cidade de Harã, e enquanto ele está a caminho, ele é surpreendido pela graça de Deus. E mais, eu preciso dizer, ele não estava num culto, ouvindo um pastor pregar, ele não estava cantando com as mãos para o alto, ele estava dormindo. Isso para tornar mais evidente para nós a inércia de Jacó, a impossibilidade de Jacó estar se projetando para Deus. O que significa dizer isso? O que eu estou querendo dizer, enquanto eu falo da inércia de Jacó, do homem que está dormindo, eu estou querendo dizer que Deus tomou a iniciativa. O nome disso é graça. Inerte, dormindo, sem clamar a Deus, sem fazer festa, vou usar aqui aspas, sem fazer um auê, como a gente tem ouvido falar. Dormindo, e é Deus que vai a ele. Surpreendido pela graça. Qual é, então, o pressuposto para o compromisso, para o voto que Jacó está fazendo com Deus? Qual é o pressuposto para Jacó estar se amarrando a Deus, se comprometendo com Deus, professando que Ele é o seu Deus? Qual é o pressuposto para isso? A existência de Deus. Sim, a existência de Deus. Porque Deus existe. E o Deus que existe está se revelando a Jacó. Por que Jacó está, além de professar que Yahvé é o seu Deus, que não é mais o Deus de Abraão, da história que ele ouvia de Abraão, não é mais o Deus de Isaac, como ele ouvia a história de Isaac? Por que além dele professar que agora o Senhor, Yahvé, é o seu Deus, ele está se comprometendo a fazer com que todos os seus bens, como ele diz no versículo 22, sejam apresentados diante de Deus, como ele diz: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Por que esse homem está consagrando os seus bens, tudo o que ele tem, a Deus? O pressuposto para a entrega dos dízimos é a existência de Deus. Da mesma forma foi a Abraão. Capítulo 12 de Gênesis. Deus vai falar a Abraão. Deus fala com Abraão. O capítulo 14, nós temos Abraão cultuando a Deus. E de tudo que ele possui, ele está entregando a Deus o dízimo. Não é isso que nós lemos hoje pela manhã? Deus se revela e o homem então se compromete. Deus mostra a sua existência e o homem então se compromete. Só existe uma maneira do meu coração se comprometer com Deus.
Ele mostrar a existência dele. Ele mostrar a glória dele. Ele mostrar o poder dele. Se eu então entrego os dízimos, se eu me comprometo com Deus, eu honro a Deus com os meus dízimos, o pressuposto para isso não é porque o meu pai entrega, não é porque o pastor entrega, ou porque ele fala que a gente tem que entregar os dízimos. O pressuposto para a entrega dos dízimos é a existência de Deus. O homem que vê a Deus e que contempla a Deus, ele rende tudo a Deus. Ele se compromete com Deus. Ele se prostra diante de Deus. O homem que vê a Deus, ele está amarrado a Deus. Ele está preso a Deus. Ele está envolvido a Deus. Em que laços ele está amarrado? De que maneira ele está envolvido? Ele está envolvido em laços de amor. Porque é por causa do amor e da misericórdia de Deus que esse homem está contemplando a face de Deus. E Jacó, então, tem todo este comprometimento com Deus, com a glória de Deus, baseado em qual pressuposto? A existência de Deus. Deus existe. E talvez você não acredite nisso. Quero que você observe comigo o que a gente tem no versículo 13. Aquele homem que ouvia a história do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora está tendo uma teofania, que é o que a gente chama na teologia. É uma aparição de Deus. Deus está aparecendo para Jacó. E aí Deus está aparecendo para ele num sonho. O versículo 13 diz o seguinte: perto dele estava, com letras garrafais, o Senhor, Yahvé, o nome inefável de Deus, o nome da glória de Deus. Perto dele estava o Senhor. Agora, caminhe comigo ao final do versículo 16. O que Jacó, despertando do sono, depois de Deus ter lhe aparecido e lhe falado, o que ele diz? Na verdade, o Senhor está neste lugar. E o que? Eu não sabia. O que está acontecendo aqui é uma teofania. Deus está se revelando a Jacó. O pressuposto do compromisso de Jacó é a existência de um Deus que se revela, de um Deus que se manifesta a Jacó. E, portanto, o compromisso que ele assume com Deus é porque Deus se revelou a ele. Não é porque os seus pais tiveram experiência com Deus, mas é porque o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que se revelou a Isaac, se revelou, apareceu a Jacó, fez com que Jacó o enxergasse, o visse. E é por essa razão, então, que nós encontramos um homem comprometido com Deus. O Senhor será o meu Deus, e de tudo que eu tenho, eu consagro ao Senhor os dízimos. Todo o voto, o compromisso de Jacó é baseado na existência de Deus, no Deus que se revela. Eu quero então observar com você, a partir dessa teofania, essa aparição de Deus, o versículo 12, que ela acontece nas Escrituras de uma maneira progressiva. Deus se revelou a Abraão,
fez aliança com Abraão, se revelou a Isaac, fez aliança com Isaac e com Jacó. Nas mesmas palavras que nós encontramos em Gênesis capítulo 15, 17, a gente tem aqui no versículo 14, o Senhor Deus aparecendo a Jacó e prometendo a mesma coisa a Jacó, prometendo que a descendência de Jacó seria gigantesca, seria vasta, como ele prometeu a Abraão. Como ele prometeu a Abraão, ele vai prometer a Jacó que a partir da sua família, a partir da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Veja, Deus se revela a Abraão, a Isaac e agora a Jacó, e Deus faz promessa. Isso aqui é diferente de qualquer aparição de divindades pagãs. Porque todo culto pagão, o homem vai a estas entidades a fim de pedir favores. Aqui Deus se revela mostrando favor. Isso é diferente de tudo em qualquer outra religião. É Deus mostrando graça, favor para um homem inerte, para um homem dormindo, alguém que não pode fazer nada. Ora, vejam, meus irmãos, se não é essa a condição nossa, o que podemos nós fazer pelo Senhor? Qual é a nossa força? Qual é o nosso poder? O que temos nós a dar a Deus? O que podemos receber é graça, meus irmãos. Um Deus que é gracioso para se revelar a nós, para se mostrar a nós e dar a nós a promessa de vida e de vida eterna. Ele nos concede isso. E Ele nos envolve nesse mistério. Como nós vemos aqui no texto, Deus promete que a família de Jacó, a partir da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Então Deus envolve Jacó, não apenas nesse laço de amor e graça, mas também num laço missionário. Assim Ele faz com a igreja. A igreja não é um fim em si mesmo, um objeto ou alvo do amor de Deus. A igreja, ela recebe o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela está envolvida nesse laço de amor, mas ela é produto da missão de Deus. Deus vai usar a igreja para mostrar o seu amor ao mundo. Então, quando Deus se revela a nós somos envolvidos com Ele, nós nos comprometemos com Ele com todo o nosso coração, quando Deus se revela a nós. Nós nos comprometemos com Ele e a nossa vida então se torna participante da revelação progressiva da glória de Deus. Porque todas as vezes que anunciamos Jesus, nós estamos revelando a glória de Deus. Deus escolheu revelar a sua glória através da sua igreja. Quando nós proclamamos, profetizamos acerca de Jesus. Veja então, esta foi uma das formas que Deus se revelou aos patriarcas. Se revela a Abraão, a Isaac, a Jacó, Ele vai se revelar a Moisés, mas eu quero convidar você a abrir a carta aos Hebreus, no capítulo 1, onde nós faremos a leitura dos versículos 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora, o autor aos Hebreus está falando, havendo Deus falado, num outro tempo, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, o que o autor aos Hebreus está falando? Lá atrás, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, sonhos,
aparições, anjos. As maneiras com as quais Deus falava. Você já ouviu aquela história? Uma mula falando com um profeta? De muitas maneiras no passado. Outrora, Deus falou de muitas maneiras. Nestes últimos dias, versículo 2, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja que o que nós acabamos de ler é que, nestes últimos dias, o autor aos Hebreus está falando. O Deus que falou aos profetas de muitas maneiras, agora ele falou pelo Filho. O que Paulo vai escrever na carta aos Gálatas, no capítulo 4, tem a ver com estes últimos dias. O capítulo 4, versículo 4 vai dizer: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Que últimos dias são estes que o autor aos Hebreus está falando? Ele está falando da plenitude dos tempos, da revelação de Deus, a maneira com a qual Deus está se revelando naquele momento da história. Como é que Deus está se revelando naquele momento da história? O autor dos Hebreus está falando, Paulo escrevendo aos Gálatas está dizendo, na plenitude dos tempos, por meio de Jesus. Calma aí então. Se esses autores, inspirados por Deus, estão falando que chegou a plenitude dos tempos, os últimos dias que eles estão falando, significa dizer que, dessa maneira que Deus vinha falando, já se encheu, já se completou. Deus já fez o que ele tinha que fazer. Agora, tendo a plenitude dos tempos, se enchido os tempos que Deus tinha de se revelar por essas maneiras, agora Deus fala por meio do Filho. Você sabe o que isso significa? Não é mais por sonho. Não é mais por um anjo que vai aparecer para você sentado na sua janela, 2h da tarde, quando você estiver lá de boa. Um anjo vai aparecer e vai falar. Não é. Fique claro isso. Não porque eu estou dizendo, porque a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Gálatas, capítulo 1, os versículos 6 a 9, se você puder, veja o que está escrito. Primeiro capítulo da carta aos Gálatas, versículos 6 a 9. Paulo agora está falando para a igreja da Galácia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, Paulo está se colocando aqui, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Se vai além do que Jesus está revelando, que seja maldito, porque Jesus é a revelação de Deus. Como Paulo escreve aos Colossenses, Ele é a glória do Deus Pai. Como o versículo 3 de Hebreus, o capítulo 1, vai dizer, Ele é o esplendor da glória de Deus Pai. Nele habitam todas as coisas, é Jesus Cristo a revelação de Deus. Deus se revela, portanto, por meio de Jesus Cristo. Essa se tornou a forma de Deus se revelar aos homens, de se revelar a nós. 2026, começo do ano, fevereiro, um domingo qualquer, eu e você sentados aqui, ouvindo a palavra de Deus. Essa é a forma como Deus escolheu se revelar. Aí a gente quer inventar moda, a gente apaga a luz, joga a fumaça aqui dentro,
faz um pagode aqui dentro, faz um monte de coisa e a gente quer chamar isso de Deus. O que as Escrituras estão mostrando para nós é que a maneira de Deus se revelar para o meu e para o seu coração é mediante o Evangelho de Jesus Cristo. E não existe outra maneira de Deus se revelar ao homem a fim de salvá-lo, a fim de transformar o curso da sua vida. Você lembra? Jacó não estava fugindo? No meio do caminho ele parou para dormir, ele não imaginava, ele não esperava, e Deus se mostrou para ele. Assim é com a gente entra domingo, sai domingo, foge da igreja, não quer ir para a igreja, vai para aqui, vai para ali, aí de repente aparece um cidadão, um homem de Deus e prega o Evangelho de Jesus, e os nossos olhos se abrem como nós cantamos, e aí os nossos joelhos se dobram, e aí então você vai ver um homem comprometido com Deus. Esta é a maneira de Deus fazer com que o coração do homem se converta a Ele, é por meio do Evangelho de Jesus. Se você quer ver um pouco mais sobre o que eu estou falando, o texto de Atos capítulo 10, a gente vai encontrar um homem chamado Cornélio, que era um gentil, e este homem Cornélio, um anjo vai aparecer para ele naquele contexto. E olha só, esse anjo aparece para Cornélio e diz para Cornélio: Cornélio, vá atrás do homem Simão Pedro, e traz, porque ele tem coisas para te dizer. Um anjo aparece para Cornélio e manda com que ele vá buscar então Simão. A gente tem isso no capítulo 10 do livro de Atos. E aí então Cornélio conta para ele os versículos 30 a 35 do capítulo 10 de Atos. Cornélio vai dizer para Pedro: Pedro, seguinte, eu estava fazendo a minha oração, de repente apareceu um anjo e falou: traz o Pedro aqui. Na mesma hora eu mandei te buscar. O que você tem para dizer para mim? Sabe o que Pedro falou? Do começo ao fim, Pedro vai contar para Cornélio. O que vocês acham? Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu, padeceu por causa dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele está sentado à destra de Deus, e que é o próprio Deus que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E enquanto Ele falava estas coisas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre aquela casa, e os olhos daquelas pessoas enxergaram, e eles passaram a glorificar a Deus. Não existe outra maneira do homem conhecer a Deus, senão por meio do Evangelho de Jesus. Somente por Jesus. Somente por meio do Cristo, somente por meio da pregação da palavra, não há outra maneira de se conhecer a Deus. E o que a gente quer aplicar com isso aqui, e dizer com estas coisas aqui, é que o Evangelho, em primeiro lugar, é a forma de Deus se revelar a nós. É certo que há muitos momentos em que a gente, como a gente lê aqui no versículo 13, tem Deus por perto. A gente ouve falar de Deus. A gente ouve alguém falar a respeito de Deus, Ele está perto. Como Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 10, perto está o Senhor. De que maneira? Nos lábios e no coração. Nós proclamamos e anunciamos Jesus, e quantas vezes são em que o homem ouve, mas que ele não sabe que é Deus? Quantas são as vezes? Quantas são as pregações? Abre o YouTube e você tem excelentes pregadores anunciando Jesus. Quantas são as pregações? E a gente olha e vê como é falho o homem
Porque não há compromisso com Deus, como a gente vê aqui, o homem Jacó que viu a glória de Deus e se compromete com Deus. Então, quantos são os que estão ouvindo pregações atrás de pregações, mensagens atrás de mensagens, e ainda assim não se comprometem com Deus? Por quê? Porque não sabe que Ele está aqui, porque os seus olhos ainda não se abriram. A gente vê isso, meus irmãos, do começo ao fim. O final do capítulo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, a gente tem 2 discípulos caminhando com Jesus, e os olhos deles estavam cobertos, eles não viam quem andava com eles. Perto estava o Senhor deles e eles não sabiam. Por quê? Porque os seus olhos estavam fechados. Então o Senhor, no partir do pão, fez com que eles se reconhecessem. E então aqueles homens vão dizer: será que o nosso coração não ardia? Dia e noite a gente entra e sai de igrejas e de reuniões de oração, e será que o nosso coração não arde? Será que o nosso coração não pulsa de maneira a nos comprometermos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento ao Senhor? Talvez a gente ainda não saiba que Ele está ao nosso lado. Ele prometeu que estaria. A gente vê isso no texto. Versículo 15. Eis que estou contigo. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, a promessa do Senhor Jesus: eis que estarei convosco. Eu estarei com vocês. A gente ouve isso todo domingo. A gente ouve que Deus está conosco, que Ele vai estar conosco, promessa de Deus, como a gente tem aqui no texto. Mas se Deus não abrir os nossos olhos, se Deus não abrir os nossos olhos, a gente vai permanecer dormindo, na inércia de Jacó. Se, como nós não encontrássemos aqui no versículo 16, despertado Jacó do sono, despertado depois do Senhor se revelar a ele, se o Senhor não se revelar ao meu coração, ao seu coração, o Deus a quem eu ouço falar e sirvo é o Deus de qualquer um outro, é o Deus do Fernando, é o Deus da Camila, o Deus do Jéter, da Letícia, do Edinho, mas talvez não o meu Deus. E as Escrituras mostram isso para nós. Eu acredito que esse seja um motivo maior de todos, para você dobrar o seu joelho e pedir a Deus misericórdia, para que Ele se revele a você, para que Ele se revele aos seus familiares, para que Ele se revele aos seus amigos. Talvez isso te impulsione a dobrar os seus joelhos. Porque eu bem sei, meus irmãos, que a nossa vida, como disse o poeta, é andar por este país para ver se um dia eu descanso feliz. Jacó, de Beceba a Harã, andando por aí, para ver se podia descansar feliz. Talvez a nossa vida seja isso, andar por aí, para ver se a gente encontra descanso, quando na verdade o que a gente mais precisa é ser surpreendido, é ter Deus aparecendo para nós no meio do caminho, e verdadeiramente fazendo a gente feliz, fazendo a gente ter paz. O homem Jacó, vocês conhecem a história, muitos filhos, uma nação, um povo consagrado, promessas de Deus que se cumprem,
Veja que não é por causa de Jacó. O final do versículo 15 vai dizer: até cumprir eu aquilo que te hei referido. O que Deus falou que ele faria a Jacó, ele faria. Você sabe o que isso significa, não sabe? Que não depende de Jacó. Que não tem nada a ver com Jacó. O que Deus falou que ele ia fazer ao homem a quem ele se revelou, ele vai cumprir. Daí então o compromisso de Jacó, daí então o voto de Jacó. Porque Jacó sabe que é Deus. E aqui, meus irmãos, aqui para nós, a doutrina da salvação. A gente conversa muito dentro das igrejas, nas redes sociais, sobre igrejas presbiterianas e igrejas que não são presbiterianas. Daí se diz, né, igrejas calvinistas e igrejas arminianas. E é muito comum em igrejas que não são reformadas o ensino de que a salvação depende de você. O Adilson leu aqui hoje para nós o Salmo, e nós aprendemos com o salmista que a salvação pertence ao Senhor, não ao homem. Não é o mérito do homem, pertence ao Senhor. E como o texto diz: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até eu cumprir aquilo que te hei referido. Daqui, meus irmãos, a doutrina da perseverança dos santos. Aquele para quem Deus se revelou, para quem Deus se mostrou como Salvador, para quem Deus se mostrou como justificador, este homem tem por garantia de Deus a palavra de que ele nunca vai ser desamparado, ainda que ele tropece. E os arminianos, que se coçem agora, porque é a Bíblia quem diz, porque não depende de Jacó para Deus cumprir o seu propósito. Aqui nós temos o homem Jacó se comprometendo com Deus. A história de Jacó, ela não termina com os votos de Jacó e com o compromisso de Jacó. Aqui é um marco da história de Jacó. Ele vai erigir uma coluna, ele vai cultuar a Deus, ele faz votos na presença de Deus. Esse aqui é um começo de história, de um homem que vai ter falhas ainda no caminho. Ele vai ter falhas, ele ainda vai sofrer, ele ainda vai fugir, ele ainda vai precisar se reencontrar com o seu irmão. Isso é a história de quem conhece a Deus, de quem vê Deus, mas que não significa que vai ter a sua vida imediatamente transformada, no sentido de que essa pessoa já não mais vai errar. Não, o Jacó ainda teve os seus erros, as suas falhas e as suas faltas. O que não mudou na vida de Jacó? A promessa de Deus. E o que passou a mudar na vida de Jacó? A história de consagração. Um homem que ia para Harã, fugindo, agora é um homem comprometido com Deus, com uma história transformada. O que vai acontecer em Harã agora tem a ver com este compromisso. O que vai acontecer no decorrer da história de Jacó tem a ver com Deus ter se revelado e ele agora ter se comprometido com Deus. Eu quero te convidar a orar. Se você puder, coloque-se de pé.
E então eu queria dizer a você estas palavras finais antes de orarmos. O compromisso que você tem com a religião, dízimos e ofertas, cuidar do próximo, perdoar, fazer parte de uma comunidade. O compromisso que você tem com a religião precisa partir do pressuposto de que Deus se revelou a você. Não é só porque tem um montão de gente fazendo que você vai fazer, mas é porque Deus se revelou. E é por isso que você se compromete com Ele, em ser fiel a Ele, e amar a Ele, e devotar tudo, os seus bens, a sua vida, os seus valores, devotar tudo ao Deus que se revela, com graça, amor e misericórdia. Aonde? Em que lugar? Na cruz. Na cruz, para a remissão dos seus pecados, para a vida eterna, para que você viva uma nova vida, uma nova realidade, comprometida com Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Feche seus olhos e queira dormir como Jacó. Queira tirar um soninho como Jacó e pedir para Deus se revelar ao seu coração nesse momento. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Pedro, de Mateus, de Paulo, Barnabé. Deus de Timóteo, de Tito. Deus de Ana. Deus de Débora. Deus de Priscila, de Lídia, Deus de João, de Lázaro, de Marta, de Maria. Revela-se a nós, por favor. Como Jacó, que as nossas vidas sejam comprometidas, amarradas a Ti. Como Maria, que o Senhor nos ouça, que o Senhor ouça dos nossos lábios, o eis aqui, o teu servo, a tua serva. Gente que te vê e que tem pronta disposição na tua presença. E que a partir da revelação da tua glória ao nosso coração, tantos outros sejam abençoados através de nós. Que o nosso compromisso com o Senhor seja para fazer o Teu nome conhecido. Que o nosso compromisso com o Senhor seja para fazer a Tua glória revelada neste mundo. Que não seja para outra coisa, Senhor Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que os nossos olhos contemplem a Tua face.
Contemple a face do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o nosso Deus. Por favor, Senhor. E que o nosso compromisso com o Senhor seja firmado no poder do Espírito. Que haja sim, Senhor Deus, uma mudança no curso, uma mudança na história, uma mudança em nossas vidas, uma consagração, um compromisso que até então não existiu. Um compromisso cujo qual o Senhor mesmo é quem nos guarda. Um compromisso em que nós temos a sua companhia, a tua presença a nos guardar. Em que todos os dias, até o fim, o Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem firma os nossos passos. Eu suplico isso ao Senhor, o Deus do céu e da terra, nesta reunião, pedindo que o Senhor abençoe e guarde este povo, e que o Espírito do Senhor, a tua voz, ecoe sobre estes corações. Meus irmãos, recebam a bênção. Que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor Jesus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a igreja do Senhor comprometida diga amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe poderosamente.